Sejam muito bem-vindos a mais um GêniosCast, o podcast da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo. No episódio de hoje, a gente traz uma história que une tradição, visão, futuro e fé. Um convidado que começou ajudando o pai na loja da família e hoje lidera uma das construtoras que mais cresce no oeste do Pará. Ele é José Victor da Silva Vale, do Vale, natural de Santarém, engenheiro civil, CEO da Modalcom Construtora Incorporadora, investidor anjo de startup, inclusive é nosso investidor aqui da Lugente, tá bom? E um apaixonado pelo potencial de crescimento imobiliário da nossa região. Sua jornada começou cedo, ainda aos 17 anos, nos corredores do Cantão do Cimento, a empresa do pai. De lá para cá, não parou mais, empreendeu, construiu e hoje é protagonista de grandes projetos que estão mudando o cenário urbano da cidade. Mas além do CNPJ, tem um CPF, cristão, líder de jovem, casado com a Camila, que autorizou a sua vinda aqui, tá bom? Obrigado, Camila. E pai da Eloá e do Zion. O Victor é prova de que dá para construir negócios sólidos sem abrir mão daquilo que mais importa: família, propósito e valores. Então, se você quer entender como crescer com raízes firmes e visão estratégica no mercado imobiliário, esse episódio é para você. Pega o seu bloquinho do celular, tá? Não tem mais bloquinho de papel não, porque agora tudo é digital. E vamos conversar. Victor, fiz uma breve apresentação, eu sei que é muito mais do que isso, eu que te conheço aqui. Se apresenta para nossa audiência, fala um pouco aí sobre você, antes da gente iniciar a nossa conversa. Bom, queria agradecer primeiramente a oportunidade ao Ismael, a toda a equipe da Lugênios aí, dando essa oportunidade para que a gente consiga esclarecer aqui os fatos que talvez seja a dúvida de muita gente, inclusive, né? Me chamo José Victor, tenho 27 anos e atualmente sou CEO da Modalcom Construtora, como o Ismael falou, que está crescendo de uma forma exponencial em Santarém. E a gente vem trabalhando desde cedo, desde 17 anos, envolvendo uma história muito clara e evidente de superações, inclusive. É verdade. A gente vem moldando o caráter ao longo do tempo e, com isso, a gente acaba tendo que conciliar também família, trabalho e o êxito em tudo que a gente vai fazer. Mas creio que isso seja o início de uma jornada muito preciosa que a gente tem aí pela frente. Quando tu fala de superação, eu lembro de uma frase do Elon Musk, que ele falou o seguinte: empreender é comer vidro e olhar para o abismo. É mais ou menos isso. Quando tu falou de superação, eu lembrei aqui. Mas, Victor, assim, tu começou muito cedo, né, na empresa do teu pai, aos 17 anos. Isso era uma estratégia para se aposentar logo? Brincadeira. Assim, qual lição tu tira? O que isso te ensinou, tipo, se tu começando cedo na empresa do teu pai, que te ajuda hoje, tipo, liderando a construtora? Porque primeiro tu era operacional lá, né? Teu pai, vendedor, não sei, auxiliar administrativo lá dentro. Tudo. E hoje tu lidera pessoas, né? Porque a construção civil, assim, às vezes tu tem 100 funcionários, às vezes tu não tem obra, não tem nenhum, mas de vez em quando tu tem uma carrada de gente. Então, como que esse que tá ali com a empresa do teu pai aos 17 anos te ajudou? Bom, além de encurtar tua previdência, né? Tu vai se aposentar mais cedo. Coisa muito boa. Assim, você começar um pouco cedo, eu diria, porque tem gente que eu conheço que começou, inclusive, mais cedo do que eu. Sim. Mas ele te ajuda e te molda, né? Te antecipa ali e te mostra o que é ser homem de verdade, né? Te antecipa algumas situações que você não, pela juventude, você não estava preparado, mas você acaba aprendendo com essas oportunidades. Bom, e justamente lá na loja, lá no Cantão do Cimento, eu consegui entender e compreender o que era de fato atender um cliente, né? O que era negociar com respeito e responsabilidade, né? E aprendi também que no dia seguinte, apesar de estar recebendo muitos valores, eu tinha muito débito. Tinha muito boleto para vencer. A minha sogra, inclusive, um abraço para ela, ela sempre manda um memezinho lá: pô, o boleto tá vencendo, fico feliz por ele. Mas era assim, era a evidência de sair do estágio ali realmente de menino, onde você não tem preocupações com boleto, você não tem preocupação com funcionário, e você encarar um cenário onde é extremamente evidente o quão problemática a vida é. É verdade. Apesar disso, a gente consegue superar as barreiras e ver nessas barreiras uma oportunidade para crescer. E eu acho que isso foi o mais evidente nessa primeira fase de loja, foi encarar todas essas responsabilidades como homem e sair e deixar de ser menino. Eu acho que esse foi o grande aprendizado ali na loja, no Cantão, foi esse cenário de encarar a vida realmente como ela é. Eu penso nisso também. Eu penso que a reforma protestante ela falava que o trabalho dignifica o homem, né? Enquanto
se acreditava que quanto mais ócio tivesse naquela época, mais bem-aventurado você era. Então a reforma disse, não, o trabalho ele dignifica, então ele trouxe uma nova visão. E eu vejo isso na prática, eu também comecei a trabalhar muito cedo. O meu trabalho era vender coisas na rua, né? Eu comecei vendendo coisas na rua, amo vender até hoje, né? E aí, o que tu falou é muito certo mesmo, tipo, ele dá pra gente uma certa maturidade, trabalhar, dizer, viver. Sabe, eu sei que, tipo assim, às vezes tem muitos pais que querem que os filhos estudem e ele não pode parar de estudar, não pode parar de estudar nunca, mas assim, dar algumas tarefas para ele fazer entender que o dinheiro é fruto do trabalho, isso é muito importante. Tem até uma psicóloga que eu sigo que ela fala que você pode pegar a criança ali com 4 anos, 5 anos e dizer assim para ela, dobra a sua roupa aqui. Aí ela dobra a roupa, por mais que quando ela saia você vai lá e dobra direitinho, mas ela entender que ela tem uma tarefa. Arruma a sua cama, mesmo que ela arrume ainda errado, não consiga arrumar certinho, mas ela entender que ela tem que arrumar a cama dela. Você isso é importante. Gera né? um senso de responsabilidade. Né? Separa a roupa suja. Aí ela vai colocando uma tabela assim para cada idade, sabe? Tipo, o que a criança pode fazer em cada idade. É muito, muito interessante. Já daí você já começa a mudar uma chave na cabeça da criança. Certeza. Né? Bom, Vitor, tu se formou em engenharia civil, né? Mas já tinha uma vivência prática no comércio. Em que momento decidiste que empreender na construção seria o teu caminho? Bom, eu acho que vem alguns fatores e a gente começa a desencadear até o ponto de realmente decidir investir somente no ramo da construção civil. E um deles foi não ter tempo suficiente ou pique suficiente para conciliar a loja e a construção civil ao mesmo tempo. Visto que são dois mercados extremamente frenéticos, onde se você não se doar para um ou para outro, é possível que você acabe se enrolando num ou no outro. E nesse cenário surgiu a oportunidade, uma proposta para a venda da loja, né? Para a compra da loja lá. E a gente viu uma oportunidade de sair do comércio por cima, digamos assim, e ao mesmo tempo uma oportunidade de gerar um caixa, novo fluxo de caixa para ter oportunidade no mercado imobiliário. E para a gente isso aí foi um cenário perfeito. Sempre nossas decisões foram tomadas em família, então quando chegou a proposta, fomos analisar em família o que todo mundo acha, e em unidade a gente conseguiu conciliar e entender que naquele momento, talvez arregaçar a manga um pouquinho, porque talvez seja, não estou dizendo que é mais confortável, não desmerecendo o campo do comércio, mas talvez fosse mais cômodo ficar na loja, né? Aí se torna um pouco mais trabalhoso você realmente encarar o ramo da construção civil, porque realmente ele é muito mais braçal, né? Você entende por esse lado. Mas era uma oportunidade de crescimento e de alavancagem patrimonial que a gente tinha. Então, quando isso ficou evidente, quando clareou isso na mente, aí não teve dúvida de que deixar o comércio e partir para a construção civil era o cenário ideal. E é um ramo muito bom, né? Um ramo que cresce, que realiza sonho, né? Quem constrói casa, quem constrói apartamento, realiza o sonho. Ainda eu acho que o maior sonho de consumo das famílias é ter sua casa própria. Né? Bom, a Moldacom nasceu como uma extensão do trabalho familiar, né? E como um novo ciclo teu. E como foi construir essa nova etapa do lado do teu pai? Essa etapa ela vem de raízes muito profundas, né? O pai já trabalha no ramo da construção civil há muito tempo. Muito antes de eu entender o que era construir algo, ele de fato já construía sonhos, como você falou, há bastante tempo. E desde muito novinho, eu sempre saía com ele porque por conta de curiosidade mesmo, de ver o que acontecia, e ia para as obras com ele. Isso são obras de terceiros, tá? Ainda não eram obras próprias para venda própria, não. Nada de incorporação. Era venda, era construção para terceiro mesmo. Mas nessa convivência eu fui gerando algo dentro que a gente ficava, cara, quando eu crescer, eu vou querer seguir essa mesma linha. Então, foi ficando evidente até o cenário em que eu tive que escolher qual faculdade eu iria fazer, e aí eu entrei na engenharia civil. Então, as raízes da Moldacom foram sendo moldadas aí, e ela surgiu por uma oportunidade. Aí que a gente leva em consideração aquilo que a gente falou no começo, às vezes uma dificuldade, ela gera uma oportunidade. Perfeito. A gente tinha a certeza de que iríamos fazer o primeiro prédio, não, nosso terceiro prédio, que era o Rio Azul. Esse aqui é ao lado, inclusive, do prédio da Logentes.
Mas para fazer ele de uma forma mais profissional, era evidente que a gente precisava profissionalizar o negócio. E para fazer isso, a gente tinha que ter uma empresa para fazer, criar a incorporação e assim deixar mais profissionalizado para poder passar mais credibilidade ao cliente, né, ao consumidor, a quem iria comprar os apartamentos. E aí, nesse enrolo todo, acabou que nós negociamos a Moldacom, compramos de um amigo do papai, uma empresa já estava praticamente desativada, compramos ela, ativamos novamente, tornamos ela uma incorporadora e assim começamos a caminhar. Construímos o Rio Azul, foi sucesso de vendas, a gente não teve trabalho de vender nenhum. Foi um estágio em que o Brasil, inclusive, estava num cenário econômico muito bom. Então, foi bem fácil e flexível de negociar com as pessoas, né? E dessa forma foi que surgiu a Moldacom. E dela foram gerando outras oportunidades e com um empreendimento assim maior em proporção, né? Foram surgindo outras oportunidades, que eram obras de terceiros também, que nunca negamos, inclusive, quem quiser, quem estiver precisando, só entrar em contato. Maravilha. Santarém ela está vivendo um boom imobiliário já há algum tempo, né? Já tem uma ascensão, eu acho que de uns 20 anos que ela vem crescendo. Sim. E ainda falta muito para crescer, né? A gente sabe que verticalizar uma cidade tão em Santarém, a gente já tem bastante obra verticalizada, mais do que tinha 10 anos atrás, né? Mas ainda falta muita coisa. Tem outros setores que tu olha, além da verticalização, além de prédios? Eu vejo um potencial assim enorme em Santarém. Inclusive, alguns comentários que chegam será que Santarém está chegando numa bolha imobiliária? Sim. Quando a gente chega no assunto, um exemplo, chega no investidor e fala assim, vamos tentar fazer um prédio, a pessoa já se assusta, porque será que a gente não está chegando numa bolha? Eu creio que ainda não seja o nosso cenário. Também não. Visto que os investimentos locais, eu vejo como exponenciais, realmente. A gente já tem projetos aprovados, inclusive já aquele setor industrial ali, que vai ser um boom local, eu creio que vai ser muito bom para Santarém, visto que vai atrair novas empresas, novas indústrias, e assim o crescimento ele é automático, né? Então, não vejo Santarém como uma bolha, vejo como uma oportunidade de mercado para aqueles que conseguem ver e trabalhar com responsabilidade. Lógico que a gente tem que fazer o estudo de viabilidade, ver se realmente é o cenário atual, mas Santarém, sim, eu creio que é um lugar assim, abençoado realmente por Deus para aquele que quer trabalhar. Né? Para crescer também. A questão do mercado imobiliário, assim, eu creio que não tem uma bolha, né? Talvez ela vai ter tem uma bolha imobiliária, algum produto. Sim. Algum produto ele vai coisar, mas só que você vai migrar para outro. Tem o apartamento, tem o estúdio, tem o 2 quartos, tem o 3 quartos, tem a casa, tem loteamento. É uma infinidade. Vamos dizer assim, esse produto específico aqui já saturou. Tem outros. Porque assim, existe um déficit de 25 milhões de residências no Brasil. Eu vi o cidadão em algum lugar. Não sei, mas você pode googar, você que está nos assistindo pode googar aí. Mas parece que existe um déficit de 25 milhões de residências no Brasil. Então, ou seja, se construir do jeito que a gente está indo aqui, a gente leva 50, 60 anos para poder... para suprir essa carência. Para poder suprir, né? Nós temos que aumentar muito a nossa capacidade de produção. Eu acho que, inclusive, a gente já conversou sobre isso. Quando a gente viaja e vê outros cenários, como o cenário dos grandes centros, a gente ainda consegue visualizar em Santarém quando a gente retorna. A gente vai para o lugar e retorna. A gente vê que não falta muita coisa. A gente vê que a gente não tem dinheiro. Porque se tivesse, a gente abria tanta coisa aqui que seria uma novidade e extremamente escalável, que a gente fica impressionado assim, como a gente ainda tem coisa para fazer aqui, ainda tem como inovar em Santarém. Né? Nós estamos na Amazônia, né, Vitor? E aí o turismo aqui é uma coisa que está crescendo muito. E aí tu falou sobre o teu projeto de ter o resort lá em Alter do Chão, na região, que é um resort sustentável que eu vi, que é um projeto muito legal, né, muito feito assim, que ele na verdade vai, ao invés de desmatar, ele vai conservar o que está ali e ainda replantar mais uma média de 200 árvores ali dentro. Isso. E aí me fala um pouco sobre o resort, o que tu pensa para ele, que público tu quer atingir. Cara, nós estamos com um projeto incrível, em fase de finalização. Logo mais a gente vai ter novidades aí para que vocês vejam e acompanhem com a gente a evolução. Mas é um projeto, a ideia dele ser extremamente ecológico para acompanhar o cenário que a gente vive em Alter do Chão, respeitando inclusive a natureza e fazendo uso dela como benefício
para que o local se torne mais harmônico, né? Então, vai devolver uma parte para a comunidade também, né? Disso, Exatamente. A ideia é essa. Não desmerecer e fazer como boa parte do pessoal faz, que chega, mete uma máquina e pensa que o limpo é o que vai resolver. Talvez trabalhar e conciliar a construção e a natureza seja o ideal. E a nossa ideia lá é essa. É que a pessoa se sinta realmente em um ambiente amazônico. Simplesmente isso. E tenha o conforto de estar num lugar extremamente bonito e confortável por si só. A gente tem algumas opções de chalé para lá que vão ser bem legais e interessantes para o público que vai conviver com a gente lá. Olha que legal. É o setor imobiliário no ramo do turismo, né? Que é outra forma de se investir no setor. Muitas opções para dizer que vai ter uma bolha, assim, e também tem a questão do déficit de residência. E Alter do Chão, por si só, a gente pensa que é um lugar explorado, né? Mas a gente, se a gente estuda um pouquinho, a gente percebe que é um local até meio que inexplorado do lado do Não, tem crescido muito, né? Tem crescido muito. Assim, Alter do Chão, desde quando eu cheguei aqui em 2012, em Santarém, e olha só o tanto que cresceu. Tu vai lá no Alter do Chão hoje, né, tem crescido muito a rede hoteleira, a construção de residências bonitas, tu vai asfaltar algumas regiões. Outra coisa, você ia fora, você não ouvia falar de Santarém, Alter do Chão, hoje você vai em alguns lugares, eu vou São Paulo, fora do país. Na minha escola, eles conheciam lá em Londres, eles sabiam da existência de Alter do Chão, mas não sabiam que Alter do Chão era no distrito de Santarém. Exatamente, isso que é incrível. Às vezes a gente consegue identificar onde a gente mora por Alter do Chão e a pessoa não conhece Santarém. Fala assim, não, lá perto de Alter do Chão. Ah, eu sei onde é, já vi foto. Aí a gente começa a explicar o que é, até gera interesse nas pessoas de vir conhecer. E para quem está nos assistindo aqui, que não é de Santarém, que está nos assistindo em outro lugar, não é do Pará, não é da Amazônia, você vai colocar lá Alter do Chão, Santarém, Pará. Você vai ver. Foi eleita pelo The Guardian como uma das 10 melhores praias de água doce do mundo. É um lugar fantástico, um lugar incrível, que você pode vir com a sua família. É um distrito de Alter do Chão, fica a 30 quilômetros? 30 quilômetros. 30 quilômetros de Santarém. Você desce no aeroporto de Santarém, dependendo da pousada do hotel que você ficar, eles têm translado, senão você pode pegar um Urbano Norte, que é nosso parceiro, meu amigo Tobias. E você vai até Alter do Chão, ou você pode ficar em Santarém também, ver algumas coisas e ir para Alter do Chão. Tem ônibus que vai direto dali. Então, assim, é um destino turístico na Amazônia muito requisitado. Hoje eu estive conversando com o vereador Alaécio, né? Que eu sempre confundo o nome dele. E ele foi secretário de turismo, e ele falou que 46% do turismo do Pará é Santarém. Olha só. Isso é incrível, Isso né? é incrível, né? Maravilha. Bom, quais foram os maiores desafios que tu enfrentou ao empreender no setor da construção civil e como tu superou isso? Cara, os maiores desafios que eu enfrentei, logo no começo lá na loja eu ainda falo, eu descobri que empreender era realmente você ser bastante endividado. Né? Então, por esse motivo, até aquele ponto onde eu entrei e encarei realmente a loja, o meu único problema, a minha única dívida ali, eu acho que era conseguir dinheiro para ir para uma pelada no final do dia, né? Os 10 reais da coleta. Mas fora isso, para mim não existia outro cenário de dívida. E você entrar no ramo do empreendedorismo não eu falei estar devendo no sentido irônico da palavra. Né? Às vezes você tem estoque, tem contas a receber e não tem o dinheiro no caixa. E não tem o caixa, exatamente. Esse foi o primeiro empecilho que a gente encontrou. Mas superável, é lógico, com empenho e conseguir escalar o negócio para que ele venda de forma eficaz, né? O segundo foi o ramo da burocracia mesmo. Santarém, infelizmente, a gente tem algumas burocracias que a gente sabe que são evidentes, mas com paciência e um jeitinho que a gente sabe que a gente consegue, vai caminhando e enfrentando algumas barreiras e vencendo. Mas a burocracia foi algo que às vezes deixa a gente bem chateado e até com percepção ali, cara, agora eu vou desistir, não quero mais não, dá muito trabalho. E a gente sabe que não tem como uma empresa crescer, nem urbana, nem imobiliariamente, com burocracia, né? A gente vê que Balneário Camboriú teve que ter um código de conduta do município, um código de postura do município favorável ao empreendedorismo, para que aquela praia há 40 anos atrás, que não era... O que era Balneário Camboriú há 20 anos atrás, né?
ninguém descia para Balneário, né? E hoje é uma evidência, né? Ou seja, o Rio de Janeiro está perdendo ali, né, para como que era o fim do ano na praia de Copacabana há 15 anos atrás, e como que é hoje, como que é de Balneário Camboriú. Tu não se mexe em Balneário Camboriú. Talvez você flexibilizar ali a burocracia um pouquinho também a favor de quem quer empreender seja um cenário aí que... E quem construiu aquela beira de Balneário Camboriú foi a iniciativa privada. Exatamente. Foi o governo. Não foi. Dizer que o governo faz o show, faz as atrações ali, mas e que tem apoio da iniciativa privada, né? Mas quem construiu aquilo ali foi a iniciativa privada. E eu creio que seja um efeito cascata, né? Você tem essa iniciativa privada, porém, você aumenta o fluxo na cidade, você aumenta o mercado na cidade. Automaticamente, quem também é beneficiado com isso são valores arrecadados e então gera um imposto. Então, o governo também se beneficia de flexibilizar essa burocracia para que o empreendedor também consiga atuar, né? Privatizar algumas coisas e consiga realmente colocar as suas ideias em jogo, né? Eu creio que pode ser uma via de mão dupla e se tiver uma boa conversa e um bom cenário, a gente consegue conciliar. Mas aí, mudando de assunto, além da construção civil, também é investidor anjo de startup, né? Como foi que nasceu essa ideia de investir no setor de tecnologia, no setor de startup, setor tão arriscado? Cara, eu desde novo a gente sempre teve no ramo ali digital, né? Começa com videogame, você consegue, como qualquer adolescente aí jovem, a gente começa a entender, a ver que o digital é algo realmente extremamente interessante. Aí você parte de um cenário que as informações chegam a milhão na sua cabeça, hoje a juventude tem isso, né? Então você começa a ver muitas propagandas sobre o ramo digital, sobre o mundo das startups, algo que pode, de fato, não sejamos ingênuos aqui, é algo que pode deixar você realmente com muito dinheiro no estralar de... Não estou dizendo que é um cenário que vai acontecer com todo mundo, pelo amor de Deus. Mas às vezes, assim, quando você investe em 10 startups, a chance de uma dessas aí ser um próximo unicórnio, né? É muito grande. É muito grande. É muito grande. Então, quando você começa a conhecer e começa a se interessar por querer ser realmente, você começa a ver um cenário favorável. E eu sempre fui muito interessado em inovação e entender como o mercado iria caminhar. E também comecei a entender, quando entrei no nível de maturidade já de homem, ali depois da loja e CEO da Modacom, comecei a gestão, realmente gestão de pessoas e tudo mais, comecei a entender de que eu não poderia fugir da inovação em tecnologia, seja dentro da própria inovação da tecnologia, como levar a tecnologia para dentro da construção civil. Seria algo, se eu não conseguisse conciliar, eu realmente, de fato, poderia ficar para trás do mercado. Então, hoje, para mim, investir em startups, estar próximo à tecnologia, é algo que não é opcional. Eu diria que se você não quer ficar para trás no mercado, é o cenário ideal para que você viva, né? Maravilha. Muito bom. Até que foi com aquela nossa conversa, eu estava lançando aquele residencial, né? Que eu falei, cara, dá pra gente fazer agora essa venda aqui toda fora do país, né? Tipo assim, porque hoje o cara pode assinar um DocSign, tem a tokenização, eu gravei com o pessoal da NetSpace aqui, né? Que foi a primeira empresa a tokenizar imóvel, que a tokenização, ela pega a escritura física do imóvel e transforma em digital. E aí, quando tu vai vender um apartamento, como é que tu vende? Por metro quadrado, né? Na tokenização, tu pode vender por frações. Pode ter vários donos ali se beneficiando do aluguel, enfim, daquele imóvel. Tem restaurante que tem 9 mil donos. Olha. Já, porque pode vender fração. Aí tokenização também, assim, tu tá lá nos Estados Unidos, tu compra o imóvel, aí tu paga em dólar, ou então tem uma stablecoin lá dentro, uma moeda própria, tu pega em dólar, compra a stablecoin deles, paga, aí tu é dono do imóvel no Brasil, essa stablecoin se transforma em real, tu recebe, aí tu recebe teu contrato em português, ele recebe dele em inglês, com as declarações que ele tem que fazer pro governo dele, e tu que tu tem que fazer pro governo aqui do Brasil. Exatamente. Essa é a nova forma de se vender imóveis no Brasil, a forma de ter vários donos. E se você não entende esse mercado, se você não consegue acompanhar ele, é evidente que você fica para trás. Fica para trás. Eu diria até que se você acabou de escutar o que o Ismael falou e houve uma confusão mental, vigia, viu? Que você está ficando para trás. Está ficando para trás. Então esses aspectos me levaram ao caminho das startups, né? E hoje, em parceria com a Luz Gênios, inclusive, a gente vê um cenário muito promissor para que a gente obtenha sucesso, né?
E só para deixar claro, o Vitor foi nosso segundo sócio aqui segundo sócio investidor na Lugênios. O cara acreditou desde o início e a gente agora está despontando. Já passamos pela nossa terceira rodada agora e nós estamos com um projeto grande aí, se Deus quiser. Não, e outra coisa, você começa a entender, eu realmente de fato comecei a entender o ramo das startups e o mundo da inovação, não puxando sardinha para o nosso lado, mas realmente quando eu conheci a Lugênios. A gente pôde perceber os processos que a gente passa ali até chegar a certo ponto. A gente fala que tá obtendo êxito agora, mas começamos isso a... 2024, início, né? Início de 2024. A gente começou a Lugênios em junho de 2023. Então, assim, agora que a gente começa a ser visto por investidor e ele começa a querer... E já atendemos mais de 60 clientes, Suíça, Londres, Portugal, né? Assessor da XP, atendemos dois. Exatamente. E quando você é um investidor, você tem que entender que alguns investimentos você tem que diversificar realmente. E alguns têm que ser arriscados. Eu lembro que no começo, na nossa conversa, a primeira coisa que o Ismael me falou, inclusive, foi assim, mas não vai ter salário até 2026. É verdade. Então, é entender que realmente você investir ali não é dizer que no próximo mês você vai estar recebendo milhões ou vai mudar de vida. Não. É você realmente entender que alguns investimentos que você faz, principalmente em startups, né? A gente conversando eu consegui entender, é realmente você arriscar um pouco mais. Às vezes você concilia com algo que é mais certo, mas ter essa conciliação aí do que é mais arrojado e do que é mais seguro. Né? E dentro da Moldacombi, tu tá mais no estratégico, mais no operacional, por fato de ser engenheiro, como é que tu tá? Hoje eu diria que é um 50-50, né? Como a gente tenta fazer de tudo um pouquinho para que tudo se encaixe de forma perfeita, eu diria que boa parte no estratégico, né? A gente gera uma rotina em que a gente tem que cumprir ela todos os dias e a minha por si só, logo pela manhã a gente vê as estratégias que tem que cumprir. Aí eu costumo comentar com o pessoal, a primeira é muito simples, fala assim, qual é a estratégia de gerir uma empresa, uma construtora, algo do tipo, cara, é muito simples. De manhã, tu tem quantas obras? Eu tenho 10 obras. Tu vai passar nas 10 obras de manhã, coletar os dados dela. O que é coletar os dados? Tá faltando o quê? Tá faltando 1 quilo de prego aqui tá faltando 1 quilo do arame, aqui Saca falta de cimento, aqui falta madeira. Aí você vai anotando. E qual que é a resolução? É você fazer os pedidos. Então você vai e sabe que à tarde, nessa obra A tem que ter prego, na obra B tem que ter o arame, na obra C tem que ter o cimento, e assim por si só. É uma administração até meio que fácil, mas às vezes a gente se enrola por falta de percepção de ser tão simples, né? Às vezes a gente gera algo complexo ali, tem um cenário onde a masculinidade ela é retraída um pouquinho, aí começa a enrolar as coisas como se fosse a mente de uma mulher. Não estou criticando as mulheres aqui, mas a minha costuma enrolar um pouquinho as coisas. Também te amo. Mas assim, é algo que a gente tenta conciliar, o estratégico e o operacional, visto que eu vejo que é importante que os funcionários realmente vejam que a gente também está no operacional, né? Para que eles não olhem a gente como algo em um pedestal distante, intocável, alguém que não carrega. Quando eu chego com o material, eu descarrego, ajudo a descarregar. Então, eu deixo bem evidente que eu também estou ali para somar. Não sou alguém que apenas chega para pagar eles ou recebe o lucro total de uma obra, não. Eu estou para dividir com eles ali as responsabilidades e os deveres também. Maravilha. E Vitor, eu vejo que tu consegue... tu fala bastante sobre valores, fé, eu te conheço, tu é um homem de fé, tu é um servo na tua igreja local. Como é que tua visão cristã influencia nas tuas decisões como empreendedor e líder? Eu diria que a minha fé ela é a base de tudo, né? Eu compreender ali que eu tenho que ter integridade em tudo que eu for fazer. E tudo que eu for fazer, eu tenho que cumprir com extrema excelência. Para que aquilo que eu vivo, para aquilo que eu falo, na verdade, eu esteja vivendo, é o fundamento para tudo. Então, desde o âmbito familiar, realmente, até a igreja, porque a gente tem alguns pilares, né? Inclusive foi o Bispo Otávio Simões, CEO da Precim, inclusive já foi mencionado aqui pelo Neto da Macedo, me ensinou esses pilares. E a gente deixa em evidência ali, primeiro, que é Deus,
que é a evidência de tudo, né? Em segundo, vem a família. Em terceiro, vem o profissional. E em quarto, eu trago ali a igreja. Então, quando eu entendo esses pilares, eu consigo conciliar eles. E entender que Deus vem em primeiro lugar, que seria a minha base de tudo. Ele é a minha base do meu trabalhar na igreja ao trabalhar na empresa. Sim. Né? Mas eu entendo também que a minha família, ela vem antes do profissional e da igreja. Sim. Tá entendendo? Perfeito. Mas para eu conciliar e sustentar a minha família, eu preciso do meu profissional. E para eu manter a minha base e realmente servir a Deus, eu preciso servir na igreja. Perfeito. Então isso é um pouquinho complexo no começo. Vai se ligando. Assim. De conciliar, mas quando você gera uma rotina, quando você entende o que você tem que fazer, os deveres que você tem que cumprir, lógico, com organização e fruto de muita dedicação, eu sempre tento arregaçar minhas mangas, né? Lá na igreja, inclusive, eu não costumo pôr dificuldades em fazer o trabalho simples, desde o simples, que é varrer ou lavar, ou qualquer coisa que seja de fato, ao ministrar, ao cuidar dos jovens, ao discipular. E para mim é muito valoroso e muito precioso. Esses momentos eu me agrado muito e vejo que é um motivo de muita alegria também para Jesus Cristo, para o nosso Deus. Né? É verdade. E criar a sua família, seus filhos próximo de Jesus é outra coisa, né? Bom, conciliar a vida de empreendedor com a vida familiar, com esposas e filhos de igreja, é desafiador. Como que tu organiza a tua rotina e as suas prioridades? A gente leva em consideração esses pilares que eu acabei de falar, né? Então, para mim, existe uma sequência de prioridades que começa com Deus, família, profissional e vem a igreja. Então, essa é a minha sequência de prioridade. Perfeito. Essa é exatamente a minha sequência de prioridade. Então, conciliar, vou dizer que é fácil? Não é fácil. Não é fácil você conciliar. Por vezes sou falho? Por vezes sou falho. E eu até diria que a gente cobrar a perfeição é algo que não é natural. É perigoso, né? É extremamente perigoso. Né? Eu vou falhar. Então, se eu não tiver consciência, lógico, eu sempre vou buscar não falhar. Sim. Mas se porventura eu vier falhar, é eu reconhecer que eu falhei e buscar... E pedir desculpa o mais rápido possível. E o mais rápido possível, principalmente se for para mulher, inclusive. E não é fácil conciliar, mas a gente dá as devidas proporções de importância para cada aspecto, visto esses pilares que a gente acabou de comentar aqui. Mas a gente consegue sim. Maravilha. Ter êxito em tudo que a gente for fazer. Bom, meu amigo, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar antes da gente partir para o final, que você não falou aqui, que você acha que é um conselho importante para o empreendedor que está nos ouvindo ali e que está começando seu negócio e que está passando por uma fase que talvez tu já passou? Tem sim, com certeza. A gente entende que o começo do empreendedorismo ele é algo extremamente difícil, né? As ideias, elas podem ser extremamente evidentes, né? E ilusórias, inclusive. Às vezes a gente vê um mercado e pensa que do dia da abertura ao sucesso seria ali, no momento da abertura eu já tenho o sucesso. Não. É possível que você vai passar algumas dificuldades, é possível que você vai enfrentar alguns obstáculos, mas eu diria que ter a persistência para obter o êxito é algo que a gente tem que levar na carreira completa como profissional e familiar. Então eu diria para aquele que está querendo empreender ou tem um sonho de empreender, para que não desista, mas que também se associe a pessoas que têm esse sucesso. Porque quando você tem pessoas próximas a você, que conseguem conversar com você sobre como você deve conduzir, conseguem conversar e dar conselhos do que você deve fazer. Às vezes você se encontra em uma fase do negócio que você fica assim, meio perplexo e numa caixa do nada. O que eu vou fazer agora? E você conhecer e estar próximo a pessoas que têm esse conhecimento é extremamente valoroso. Então, se possível, se cerque, se rodeie de pessoas que vão agregar, não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Maravilha. Que papo bom. Vitor, eu quero te agradecer. Já há alguns dias eu queria gravar esse podcast contigo, sabia que ia ser um papo muito legal. Eu espero que essa conversa, essa trajetória de vida,
que nós conversamos aqui, nós trocamos, possa ajudar outras pessoas, né? E assim, como que as pessoas te acham na rede social? Cara, primeiro que... Auto low profile. Primeiro que eu tenho um pequeno histórico aí de ser uma pessoa um pouquinho difícil, né? Na rede social e no WhatsApp. E no WhatsApp, não. Eu que diga, pô. Não por fruto de maldade. Quando eu não quero falar com ele, eu consigo. Mas quando eu quero muito, eu não consigo, não. Mas as pessoas podem me encontrar assim no Instagram, acho que é victor.vale, algo do tipo assim. Me encontre lá na Lugênios, entre na Lugênios, segue a Lugênios e você vai me encontrar lá nos seguidores também, tá bom? E no WhatsApp, se precisar de algo, até conversar sobre algo, eu estou disponível a responder todos que entrarem em contato aí. Maravilha. Vitor, muito obrigado pela conversa, foi muito bom esse papo contigo mesmo. E para você que nos assistiu até aqui e acha que esse conteúdo aí foi muito importante para você, ele te ajudou de alguma forma e vai ajudar outras pessoas, a forma de você patrocinar esse conteúdo sem tirar nenhum real do seu bolso é você compartilhar para alguém que você acredita que vai ser importante. Nosso objetivo aqui sempre é trazer empreendedores da vida real, como eu sempre falo aqui, que possam ensinar alguma coisa prática para você que está em casa. Então você pode comentar aí embaixo, sugerir pessoas que nós possamos trazer aqui, né? Inclusive, eu acho que eu vou até pedir para o Kevin ficar olhando aí, porque toda vez eu peço o pessoal comentar e não estou olhando os comentários, mas a gente vai olhar, você vai poder sugerir algum tema, alguma pessoa que você gostaria que viesse ao nosso podcast e que seja, não vai escolher o Benchmall não, ou então alguém que é difícil trazer, mas se você falar que ele quer que ele venha, eu vou convidar, não sei se ele vem, acho que eu vou convidar, eu vou. Mas muito obrigado, eu te encontro no próximo episódio com outro tema muito importante, ou sobre empreendedorismo, ou sobre inovação, ou sobre tecnologia. Valeu!